Olá pessoal, vamos retomar nossos trabalhos. Imagine o seguinte, que o autor desse abuso de autoridade seja um policial militar. Um policial militar vai fazer uma abordagem na rua porque suspeita de algum indivíduo, manda o indivíduo parar, o indivíduo de repente não entendeu a sinalização, passou direto, mas ficou na dúvida, olhou pelo retrovisor e percebeu o policial sinalizando. Oh, para. Aí ele para um pouquinho na frente, porque ele interpretou errado, achou que o PM estivesse falando com outro motociclista, mas ele parou um pouquinho mais na frente. O policial militar, exaltado, não querendo saber de justificativa, pega o cacetete e efetua um golpe contra esse cidadão, pelo fato de não ter parado ali no local que o policial militar indicou. Foi uma agressão gratuita, criminosa, e que deixou lesão corporal. O abuso de autoridade é um crime previsto na Lei 4898. Então, quando eu, no exercício da função pública, eu abuso, já estou realizando esse crime. O tipo penal previsto na Lei 4898. Só que a modalidade de abuso foi com o golpe que eu dei, ao efetuar um golpe com cacetete, que acabou lesionando. Eu acabei atingindo e lesionando o cidadão. Ficou uma equimose, né, que a gente chama de hematoma, mas é uma equimose. Ficou aquela marca. Romperam-se vasos, o sangue extravasou dos vasos, impregnou na pele, aquilo vai ficar vermelho, daqui a pouco vai ficar roxo, até sumir, né, com espectro equimótico de Legrand Sole, que é tema para outra matéria nossa, para falar de medicina legal um pouquinho. Mas lesionou. Então, com a mesma ação, essa ação violenta de golpear com um cacetete, o policial militar realizou dois tipos penais, ou seja, dois tipos de condutas proibidas pela lei penal. A conduta proibida pela Lei 4898, que chama isso de abuso de autoridade, e a conduta proibida pelo artigo 208 do Código Penal Militar, que prevê como crime o militar em atividade provocar lesão corporal no exercício da função. Com uma conduta, eu acabei realizando dois crimes, para o técnico e não para o cidadão de casa. Isso significa concurso formal de crimes. Com uma ação, eu produzo dois crimes. Bom, um crime comum, que é o crime de abuso de autoridade, que é previsto em uma lei penal comum, e um crime militar, previsto na lei penal militar, no Código Penal Militar. E a pergunta é, o militar que abusou, ele vai ter que responder pelos dois crimes? Vai. Ele vai ter que ser condenado pelo crime de abuso de autoridade e vai ter que ser condenado pelo crime de lesão corporal. Só que tem um detalhezinho aí. O cidadão vai ter que fazer uma representação contra ele lá na Justiça Militar ou lá no batalhão, onde vai ser instaurado um procedimento, né, um inquérito policial militar, e também vai ter que representar na delegacia. Nós vamos ter aqui dois crimes, um crime comum e um crime militar. O Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: quando um indivíduo com uma mesma ação criminosa provoca dois crimes, isso caracteriza uma coisa chamada continência. Continência. Artigo 77 do Código de Processo Penal. O artigo 79, por sua vez, fala o seguinte: olha, havendo continência, o processo e o julgamento tem que ser um só. Em outras palavras, a continência importará em unidade de processo e de julgamento. O que eu estou querendo dizer? Pelo CPP,
deveria ser juntado no mesmo processo o julgamento do crime de abuso de autoridade com o crime de lesão corporal. Porém, se de um lado o CPP, no artigo 79, cria essa regra, que a continência vai mandar reunir o processo e o julgamento, por outro lado, o mesmo dispositivo cria uma exceção. Diz que vai juntar, salvo quando um dos crimes for da competência da justiça militar. Em outras palavras, temos dois crimes continentes que não vão se juntar, vão ser processados e julgados separadamente. O crime de abuso de autoridade, que é crime comum, previsto pela Lei Penal Comum, vai ser julgado pela Justiça Comum, e a gente vai ver que é um juizado especial criminal. E o crime de lesão corporal, que nesse caso vai ser um crime militar, vai ser julgado pela Justiça Militar, vai haver a separação. Mas esquece o crime de lesão corporal. Eu quero saber o seguinte: esse crime de abuso de autoridade, ele é julgado por qual juiz? É o juiz do juízo comum ou é o juiz do juizado especial criminal? A gente aprende em processo penal que a Lei 9.099 disciplina que compete ao juizado especial criminal julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. E a própria lei do juizado, ela traz a definição do que seria uma infração penal de menor potencial ofensivo, de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, ou do JEC, né? A denominação varia um pouco. Bom, a lei do juizado fala que todas as contravenções penais, independente da quantidade de pena prevista em lei, e os crimes cuja pena máxima prevista em lei não exceda, não ultrapasse a 2 anos, são infrações penais de menor potencial ofensivo. Repetindo, todas as contravenções penais, independente da pena prevista em lei, e os crimes cuja pena máxima seja superior pena máxima não supere 2 anos, são infrações penais de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal. Essa é a regra. Tem algumas exceções. Um dia falaremos sobre a lei do juizado, sobre o GCRIM, mas aqui é só uma pincelada, para concluirmos que o crime de abuso de autoridade tem a pena de prisão prevista em lei de no máximo 6 meses. Pena de 6 meses de prisão é bem inferior a 2 anos. Então, como a pena de prisão prevista para o crime de abuso de autoridade não ultrapassa 2 anos, temos uma infração de menor potencial ofensivo e, portanto, competirá ao juizado especial criminal o seu julgamento. Então, notícia de abuso de autoridade, a delegacia faz um termo circunstanciado, não faz nem inquérito e manda para o juizado especial criminal. Quando o legislador previu punição para o abuso de autoridade, ele quis tutelar, proteger bens jurídicos. Qual bem jurídico que a lei penal quis tutelar, quis proteger ao incriminar a conduta desse abusador? O que a lei penal quis proteger, ou tecnicamente falando, o bem jurídico tutelado, o que a lei penal quis proteger são os direitos e garantias individuais e coletivos do cidadão. Liberdade, honra, patrimônio, direito do exercício profissional, direito de reunião, de associação. A gente vai ver que o legislador penal, ao incriminar as condutas de abuso de autoridade, quis trazer a proteção para esses bens jurídicos, mas também de forma secundária, de forma indireta, quis proteger também a regularidade
da administração pública. Ou seja, o serviço público tem que se desenrolar, se desenvolver de forma normal. E quando um funcionário público ele começa a abusar, isso já representa uma irregularidade, um funcionamento ruim, irregular. Logo, fica a dica para o técnico, né, que vai enfrentar concurso, que vai advogar, que quando for questionado qual o bem jurídico tutelado pelo legislador penal, quando incriminou as condutas de abuso de autoridade, ele quis tutelar como bem jurídico imediato garantias e direitos individuais e coletivos do cidadão. E de maneira indireta, de maneira mediata, a regularidade, o normal funcionamento da administração pública, que fica ameaçado quando você permite que funcionários abusem. Senhores, outro ponto que pode também interessar é que não existe abuso de autoridade culposo. Um exemplo, eu posso de repente causar uma lesão a alguém porque eu fui imprudente. Se eu, policial, agrido de maneira voluntária, injustificada, um preso, abuso de autoridade. Eu posso até matar um preso, em legítima defesa. Se ele vier me matar e não tiver outra forma de repelir essa injusta agressão, a não ser matando-o, eu posso matá-lo. Posso agredi-lo. O preso tentou tomar minha arma, está tentando resistir à prisão, posso empregar força. Não há crime. Agora, eu agredi gratuitamente, agredi de forma injustificada, abuso de autoridade. Quando não, tortura. Mas, no mínimo, abuso de autoridade. Mas isso porque eu estou agredindo dolosamente. O que é dolo? É vontade e consciência. Eu estou consciente que sou funcionário público e que ele é um cliente, é um destinatário do serviço público que eu presto. Estou consciente. E eu, com vontade minha, eu dou o comando para que eu agrida, para que eu lesione. Então, eu comando a minha energia psíquica que vai movimentar minha fibra muscular para produzir uma lesão. Isso é conduta dolosa, é vontade e consciência. Aí você começa a visualizar o crime de abuso de autoridade. Porém, eu posso causar uma lesão a alguém no exercício da função, mas de forma culposa. Imagine que eu prendi alguém em flagrante, eu fui cumprir um mandado de prisão, coloco o preso na viatura, eu acabo excedendo a minha velocidade, bato com a viatura, capoto, não sei. Eu sei que no final de tudo, em razão da minha imprudência, ao pilotar a viatura de maneira descuidada, imprudente, eu causei lesão corporal no preso. Foi uma lesão produzida a título de culpa. Eu não queria capotar, não queria lesionar ninguém. Eu apenas excedi na velocidade. Eu apenas faltei com dever de cautela. Eu apenas fui imprudente. E dessa imprudência resultou uma lesão. Essa lesão foi produzida a título de culpa. Tem abuso de autoridade? Não. Não tem abuso de autoridade. Então, abuso de autoridade exige o elemento dolo. Se houver apenas culpa, não temos o crime de abuso de autoridade. Outra questão interessante é que, além do dolo, tem que ter um elemento subjetivo especial. Por exemplo, vamos imaginar que um delegado receba a informação. Sabe o que já aconteceu uma vez? A polícia militar apresenta na delegacia o seguinte: olha, tem 3 indivíduos arrombando um quiosque ali na beira-rio. Avisa a polícia militar que está na rua. A polícia militar corre até o referido quiosque. Encontra os 3 indivíduos sentados, colados no quiosque. Aí para olhar, observa que a porta do quiosque está aberta, arrombada, que a TV que estava no suporte está no chão, meio que colocada às pressas ali, que no bolso de um dos ocupantes ali tem
algumas moedinhas, que o dono do quiosque reconhece como sendo dele. A polícia apresenta esse fato para o delegado, pô, isso é flagrante, eles foram surpreendidos praticando furto. E prende os 3 por furto. Os 3 negam, não, eu estava ali urinando, porque era noite, tinha bebido. Os 3 alegaram que estava ali só urinando, na beira-rio. Mas, pelo que foi apresentado na delegacia, ficou convincente para o delegado que estavam furtando. Prende os 3. O delegado, quando prende em flagrante, tem que comunicar a prisão ao juiz. O juiz dá ciência para o promotor, e o promotor dá uma opinião. E o promotor opinou no sentido de que essa prisão foi ilegal. O juiz mandou relaxar. Bom, se eu prendi ilegal e o juiz mandou relaxar, eu, no exercício da função, dolosamente atentei contra a liberdade do cidadão. Isso aí seria abuso de autoridade. Porque o delegado mandou prender. Não mandou prender sem querer, mandou prender consciente. Eu sei que são pessoas que estão sendo suspeitas e eu dei o comando voluntariamente para que eles fossem recolhidos. Então foi uma conduta dolosa. O juiz e o promotor entendeu que não havia evidências de que os 3 eram autores daquele furto. Não sei como que eles entenderam, mas entenderam isso. E o promotor opinou pelo relaxamento e o juiz determinou o relaxamento, ou seja, só se relaxa prisão ilegal. Em outras palavras, o delegado atentou contra a liberdade dos 3 cidadãos, do exercício da função, de forma dolosa. Então atentar contra a liberdade de locomoção, prendendo-os ilegalmente, é abuso de autoridade. Porém, nessa situação, vamos supor que o juiz e o promotor tivessem razão, que realmente o delegado prendeu errado. Prendeu dolosamente, eu quis prender, não prendi sem querer. Mas não vislumbraram ali uma especial intenção de abusar na conduta do delegado. Ou seja, o delegado quis prender, mas não quis prender porque ele queria abusar contra aqueles 3. Não quis prender só para violar o direito dos 3, não. Ele quis prender porque ele acreditou que estava cumprindo o dever dele, porque o delegado entendeu que havia uma situação de flagrante. Em outras palavras, não basta abusar dolosamente para configurar o crime de abuso de autoridade. Tem que abusar dolosamente e tem que ser identificado na conduta do funcionário público uma finalidade especial de abusar. Porque às vezes o policial ou qualquer outro funcionário público acaba cometendo um abuso por inabilidade e não porque ele quer abusar. Na convicção dele, ele está cumprindo com o dever dele. Agora, coisa diferente é se pegasse esses 3 e desse porrada no rosto deles, paulada na cacetete, pendurasse no pau de arara. Aí está na cara, é nítido que, além de abusar dolosamente, existe a finalidade especial de querer abusar, de querer maltratar. Em outras palavras, para configurar o crime de abuso de autoridade, se o abuso foi culposo, não tem um crime. Se o abuso foi doloso, você tem que pesquisar. Ele agiu dolosamente, vontade e consciência. Legal, mas não basta isso para condenar por abuso de autoridade. Tem que ser identificado na conduta do agente uma finalidade especial de cometer o abuso. Eu estou te dando um exemplo de que não parece evidente que esse delegado, diante do que foi apresentado para ele durante o plantão, que ele quisesse agir abusivamente. Efetivamente, ele agiu dolosamente, ele mandou prender com vontade e consciência. E, segundo o juiz, isso foi ilegal. Bom, é abuso de autoridade? Não, porque não foi identificado na conduta do agente um fim de violar, de abusar, de lesionar direitos daqueles 3 cidadãos. Então, para a gente fechar esse ponto, conduta culposa não configura abuso, tem que ser dolosa, só que tem que ter mais do que dolo, tem que ter uma finalidade especial.
E essa finalidade especial, o técnico deve chamar de elemento subjetivo específico, que seria cobrado em concurso público. Bom, superada essa questão do elemento subjetivo, do elemento anímico, em que eu tenho que ter vontade, consciência e finalidade de abusar, resta agora a gente analisar quais as condutas que efetivamente constituem abuso de autoridade. Então, daqui a pouquinho a gente volta para tratar desse tema.